Fala pessoal, Rafael Marques Oliveira para mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Champions League, vou falar sobre o sorteio que definiu os confrontos de oitava de final da competição mais importante de clubes do mundo. Antes de qualquer coisa, antes de continuar esse vídeo, eu peço para você dar like nesse vídeo aqui, se inscrever no canal. Cara, isso para você é um detalhe, para mim é algo realmente muito importante para continuar produzindo conteúdo aqui para vocês, beleza? Então não deixa de se inscrever, não deixa de deixar o like nesse vídeo aqui. Bom, eu vou fazer uma projeção dos confrontos dessas oitavas de final que vão acontecer em fevereiro, mas fazendo um exercício de imaginação como se os confrontos fossem amanhã ou depois de amanhã ou semana que vem. Óbvio que algumas coisas podem mudar até fevereiro, então eu vou tentar traçar esse cenário de, poxa, como é que seria se o confronto fosse amanhã ou depois de amanhã ou semana que vem e como é que eu acho que vai acontecer de fato quando se der as datas, né, ali no meio de fevereiro, 15, 16 de fevereiro. Então eu vou tentar fazer esse paralelo, digamos assim, entre, poxa, se o jogo fosse amanhã, como é que seria? E sendo em fevereiro, como é que provavelmente vai ser? Bom, eu tô olhando para cá, às vezes, eu tô até aqui um pouco mais inclinado, porque aqui tá a minha colinha, minha filhinha, com os jogos da Champions, né? Então eu tô aqui com a lista dos 8 confrontos, dos 16 jogos, na verdade, né? Levando em consideração e de volta para poder não esquecer de nenhum jogo e trazer a análise de todos os jogos para vocês, beleza? Bom, teve aquela confusão do sorteio, né? Teve um ressorteio, enfim, aquele problema todo. Não vou entrar nesse mérito, não vou entrar por aí, quero comentar de fato aquilo que já está definido, que são os confrontos, né? Algumas equipes teriam confrontos mais fáceis, outras mais difíceis, enfim, as coisas foram como foram e a gente vai dar uma olhada agora para aquilo que está estabelecido, para aquilo que são os confrontos. Beleza? Começando por Sport e Manchester City. O Sport que joga tradicionalmente contra equipes do nível do Manchester City, num bloco mais baixo, numa linha de 5, saindo bastante em transição. Tem dois médios que são sacanagem jogando futebol, o Palhinha e o Matheus Nunes. O Matheus Nunes eu acredito que é um jogador no nível muito alto, vai bater nível muito alto, clubes gigantes. É um jogador de arraste, de força, que tem chegada na área, boa finalização de fora. O Palhinha é um médio defensivo de muita imposição física, um dos tops do mundo, na minha opinião, nessa característica. Tem um jogador lá na frente muito diferente, que é o Pedro Gonçalves, porém, o confronto é contra o Manchester City, né? Então, quando a gente projeta um confronto da boa equipe do Sporting, mesmo sendo uma boa equipe, contra o Manchester City, o nível competitivo é diferente. A gente está falando de uma das melhores equipes do mundo, uma das equipes que mais domina jogos nos últimos tempos, se calhar a melhor versão do Guardiola, para mim a melhor versão do Guardiola é esse Manchester City. Então, acho muito difícil fazer uma projeção de um Sporting passando dentro desse confronto, seja o confronto semana que vem, seja o confronto daqui a 2 meses. Acho que a distância é um pouco grande. O Sporting, se pega, por exemplo, um Villarreal, né, não sei nem se era possível de acordo com o primeiro e segundo ali, né, do pote, mas pega, por exemplo, não sei lá, uma Inter de Milão, talvez, não sei quem passou em primeiro ali, talvez o Sport tivesse desse jogo, mas pegando o Manchester City ali, já acho um pouco mais difícil, já acho que para progredir dentro da competição fica difícil. E aí, olhando pelo lado do Manchester City, a gente vê uma equipe que ela tem ali um caminho, entre aspas, facilitado, vamos dizer assim. Por quê? O Sport é uma grande equipe, uma equipe competitiva, mas é uma equipe que joga no bloco muito baixo. O Guardiola passou a carreira inteira dele jogando contra equipes que jogam no bloco muito baixo. E talvez o Manchester City tivesse mais trabalho com outros adversários do que com aquilo que vai ser o Sporting, né? Então vai ser um jogo bom de ver, vai ser um jogo bom de assistir, curioso. Mas a não ser um cenário de um gol de bola parada do Sporting, o Sporting conseguindo defender bem os espaços ali em bloco baixo e saindo, por exemplo, no jogo de ida com 1-0, ou então a situação de uma bola parada, uma transição, uma coisa que seja muito atípico, a não ser que seja algo muito, muito difícil de acontecer, muito improvável de acontecer, o Manchester City, na minha opinião, passa como favorito para as quartas de final. Então o confronto número 2, PSG e Real Madrid, já é algo mais aberto, até porque existe essa diferença dos cenários que eu pintei para vocês daqui a uma semana ou daqui a 2 meses. Hoje o Real Madrid é uma das melhores equipes da Europa, muito, muito boa equipe. O Vinícius Júnior numa fase absurda. Para mim, ao lado do Salah, melhor jogador do mundo no momento. Então, se eu tivesse que dar o prêmio de melhor jogador do mundo no momento, eu estaria entre Vinícius e Salah, por aquilo que vem produzindo na temporada europeia. É pouco, a gente acabou, né? Tá acabando o primeiro semestre, mas imaginando esse recorte somente, é entre Vinícius e Salah. E o Real Madrid hoje é uma melhor equipe, é uma equipe que dá mais gosto de ver, uma equipe mais fatal, digamos assim. O Benzema também numa fase absurda. É uma equipe muito equilibrada, que sabe muito bem jogar um pouco mais pressionante, sabe dominar os jogos quando é muito superior ao adversário e também sabe baixar um pouco mais o bloco.
sabe proteger mais os espaços e equilibrar um pouco mais a posse de bola com o adversário quando está em situações em que não é favorito de cara, ou que não é extremamente favorito. Então é uma equipe muito madura, eu acho que essa é a palavra, né? na estratégia do jogo, daquilo que leva para o jogo. Já o Paris Saint-Germain é uma equipe completamente em formação, cheia de problemas. Uma equipe que joga em bloco muito baixo para os jogadores que tem. E quando joga em bloco muito baixo, os três não marcam, né? O Neymar, o Mbappé e o Messi. Então sobrecarrega demais quem joga atrás. No entanto, existem algumas hierarquias ali que precisam jogar, então talvez jogar dessa forma não fosse ideal para o Verratti, mas o Verratti precisa jogar, o Paris precisa jogar. E aí já são jogadores que às vezes não encaixam, não tem um perfil competitivo de imposição física, de duelo, para jogar marcando somente com 7. Então é bem difícil a missão do Paris Saint-Germain, que além disso tudo tem que encontrar em 2 meses um modelo de jogo, e tem uma outra incógnita por trás, que é a volta do Neymar. A gente não sabe como o Neymar vai voltar. O Messi parece ter assumido um protagonismo maior desde a lesão do Neymar, né, dentro do Paris, mas para mim até a lesão o Neymar era o melhor dos 3 na temporada. Era o mais constante em termos de desempenho, talvez seja a pior temporada em números dele, mas em termos de desempenho, de produção ali, ele era para mim o mais constante dos 3. E aí a gente tem que ver como é que o Neymar vai voltar. Então se a gente olha para o cenário como está posto hoje, é uma incógnita daqui a 2 meses, então, mas acho mais difícil o Paris Saint-Germain se ajeitar, então acho que o Real Madrid é favorito daqui a 2 meses. E se fosse depois de amanhã, esquece aí que o Real Madrid era muito favorito mesmo. Qual é a questão aqui que a gente está falando de Messi, Neymar e Mbappé? 3 gênios, 3 caras que juntos podem fazer muita diferença. E um dia iluminado, uma tarde iluminada desses caras é coisa muito absurda, muito diferente. Então acredito muito que possa ter jogo. Eu acho mais incógnita PSG e Real Madrid do que, por exemplo, o Sport e Manchester City. Mas, dado o cenário que eu coloquei, eu acho que o Real Madrid é um pouco favorito, é um pouco na frente. Se eu tivesse que apostar alguma coisa, o jogo sendo semana que vem, apostaria sem sombra de dúvidas no Real Madrid, beleza? O jogo seguinte, Salzburg e Bayern de Munique. Salzburg que classifica para as oitavas, num grupo bem complicado, bem pedreiro, bem difícil. E o Salzburg, no sorteio, pega uma equipe que talvez ele já conheça, uma equipe que talvez ele já tenha ali algum cenário parecido, tendo em vista que o futebol alemão e o futebol austríaco são futebols ali relativamente parecidos, e o Bayern de Munique é referência para esse lado, para esse trecho da Europa. No entanto, pega, para mim, a equipe mais sólida da competição, mais consistente em termos de desempenho, aquilo que já se sabe por esperar. Tem um treinador novo, é verdade, mas dentro de ideias muito parecidas com aquilo que era, execuções diferentes, totalmente diferentes, mas ideias, macro-ideias, digamos assim, muito parecidas com aquilo que era o treinador anterior. E aí eu acho que está muito favoritismo para o Bayern de Munique, então o Bayern de Munique provavelmente carimbado e confirmado nas quartas de final. Bom, um outro confronto que eu quero comentar com vocês é Inter de Milão e Liverpool, um confrontaço, acho um jogão. Favoritismo para mim do Liverpool, então o Liverpool retomou o que era o Liverpool do Klopp, ganha muito mais segundas bolas do que ganhava antes, é uma equipe que é muito mais dominante contra adversários mais fracos do que foi na temporada passada, por exemplo. Tem o Salah jogando fino, tem o Mané bem também, que já era uma coisa que não vinha acontecendo há bastante tempo, talvez não melhor dessa forma, mas ele está bem. O Firmino é um jogador oscilante ainda, que vem lesionando, mas quando está bem, quando jogou bem na temporada, agradou muito, jogou muito bem. Como, por exemplo, o jogo contra o Atlético de Madrid, lá em Madrid. Então, o trio de ferro parece estar voltando, o Diogo Jota cada vez mais encaixado. O Thiago parece que vai ganhando mais seu espaço, vai entendendo mais como é que joga dentro do modelo de jogo que realmente não favorece suas características de fato, mas ele parece estar se adaptando. Então, o Liverpool que está encaixando para um final de temporada promissor, para uma temporada que me parece acirrar briga nas suas frentes, né? Tanto o Campeonato Inglês como o Champions League. A Inter de Milão ainda é uma equipe que oscila desempenho, uma equipe que no italiano ainda está oscilando, apesar de ser atual campeão, está oscilando, parece ter sentido a perda do Lukaku. Mas o Dzeko entrou bem pra caramba, o Dzeko tá metendo gol pra caramba, mas eu digo em funcionamento da equipe. Acho que o Lukaku trazia soluções de funcionamento da equipe que o Dzeko não traz, apesar do Dzeko ter muito gol, ter tanto gol quanto o Lukaku. Então, dentro desse cenário, na minha opinião, o Liverpool ainda um pouco à frente. Se o jogo fosse semana que vem, cara, Liverpool, o jogo tendo 2 meses, é o tipo de confronto que está tão parelho ali, que está próximo, né, na minha opinião, não está tão parelho, mas está próximo, que a Inter de Milão tem 2 meses para melhorar, para, por exemplo, assumir um protagonismo maior dentro do campeonato italiano, para conseguir emendar boas vitórias, até encontrar o Liverpool chegar numa situação diferente, uma situação mais confiante, mais consolidada, buscando novas alternativas. Então, entre Inter e Liverpool, eu acho que eu vou ficar com o Liverpool para daqui a 2 semanas, mais para frente eu deixo em aberto. Entre Chelsea e Lille, cara, é um confronto bem bom. O Chelsea é atual campeão da Champions, né? O Chelsea que
que vem fazendo uma temporada ok, digamos assim. O campeonato inglês é realmente muito competitivo. Mas o Lille é um time bem especial, cara. O Lille é uma equipe que tem alguns jogadores muito interessantes. O Ikoné é muito bom jogador, apesar da possível saída agora para a Fiorentina, né? Tem esse rumor. O Jonathan David é um atacante sensacional. O lateral direito português, inclusive, esqueci o nome dele agora, muito bom jogador também. Então tem muito bons jogadores do Lille. É uma equipe competitiva, que sabe competir. Uma equipe que foi atual campeão francesa, sabe competir contra a equipe grande, sabe competir contra Paris, sabe competir contra equipes num patamar mais alto dentro do campeonato francês, por exemplo, como Lyon, como Marseille. E tem jogadores no nível muito alto e jovens, né? Jogadores que querem, ou seja, jogadores com fome, né? Como a gente fala na bola, que querem projetar, querem subir, querem crescer. Então acredito demais que o Lille vai dar jogo contra o Chelsea. Se o jogo fosse semana que vem, cara, ficaria muito na dúvida. Muito na dúvida. Vou dar uma muretada nessa aqui. Cara, mas acho que eu vou de Lille, cara. Cara, não sei. Não sei. Não, eu vou ser um pouco mais conservador. Eu vou de Chelsea. Mas ali parelho pra caramba. Mas vou de Chelsea. Vou de Chelsea. Bom, aqui vamos para Villarreal e Juventus. Aqui talvez eu seja um pouco mais polêmico, digamos assim. Porque Villarreal e Juventus, para mim, Villarreal é a melhor equipe. É a atual campeã da Liga Europa, a equipe mais consolidada, tem melhores jogadores em algumas posições-chave. Tem o extremo pé esquerdo, o espanhol, acho que esse nome dele agora nesse momento, que é muito bom jogador. E é uma equipe que, por exemplo, perder do United em casa no jogo que foi melhor que o United. A Juventus não vem bem, oscilante. Tem jogos que a gente acredita que a Juventus vai ser dominante e não é. Alguns jogadores que me parecem claramente no nível competitivo abaixo daquilo que é a Juventus e que seguem jogando, como o McKennie, como o Kuzevic. Então acho de fato que Villarreal pode ser. Se o jogo for semana que vem, eu iria de Villarreal, seria a minha grande surpresa, digamos assim, a minha grande zebra nesses confrontos de oitava. Então eu gosto de Villarreal dominante, joga no bloco mais alto, quer ter bola o tempo todo. Dani Parejo bem, é um jogador que desequilibra muito, né, do ponto de vista com bola. Inclusive é um atleta que eu não entendo como é que não bateu nível mais alto na carreira antes. Cara, eu vou de Villarreal. Villarreal e Juventus, eu vou de Villarreal. O Juventus também me parece ter perdido ali alguns gols, né, com a saída do Ronaldo, que seria importante, né? Ou seja, você tem um atleta que te dá 30, 25 gols por ano, tu tira 30, 25 gols do ano de uma equipe, é difícil, né, repor? É difícil você conviver com isso. Então aqui eu vou de surpresa, vou de Villarreal. Benfica e Ajax, cara, muito aberto, né? O Ajax é uma equipe jovem, rápida, de um contra um muito bom. Anthony, David Neres, Tadic, são atletas de nível muito alto. Anthony vivendo o Harler, que é puta, velho, que centroavante, para mim ele é um dos maiores centroavantes do mundo hoje. Top 3, top 5 do mundo, se calhar. É muito bom, acho que vai bater nível competitivo mais alto logo. É forte, é rápido, bom em posição. Senso de colocação em relação à segunda bola, absurdo. Lembro o Fred, o jogador do futebol brasileiro, né, Fluminense, nesse indicador. Então, assim, e o Benfica que vem com um contexto político muito complicado, né? O presidente, a gente sabe o que aconteceu. O Jorge Jesus pressionado, uma equipe que compete muito, mas talvez falta detalhes para conseguir chegar no nível de ser dominante no sentido de placar, no sentido de conseguir resultados. O Everton não vem bem, por exemplo. O Gilberto já é um atleta mais consolidado, não joga sempre, mas é um atleta mais consolidado. O Everton Cebolinha, né, para falar dos brasileiros do Benfica, não me parece numa boa fase, né? Não vem, apesar de ter muita chance, né, muita oportunidade, não parece render tanto. O Lucas Veríssimo, né, que seria outro brasileiro a comentar que está machucado, talvez só volte temporada que vem. O Benfica tem alguns atletas que todo mundo sabe que eu adoro o Darwin, acho o Darwin Núñez um senhor atacante, é um Cavani melhorado em termos de característica, ataca bem aprofundado, finaliza com os dois pés, cabeceia bem, é força. Falta ali algum requisito técnico, falta ali algum primor, né, na relação com bola, falta de fato, como falta ao Cavani também. Então acho que ele é parecido nesse sentido, só que ele é um pouco mais fatal, digamos assim, né? Então eu gosto, acho um senhor 9, um 9 que pode bater nível mais, inclusive já está sendo pretendido por clubes mais altos. É um jogador que eu acho que é de um nível super interessante. Então, mas aqui eu ainda fico com o Ajax. Acho que a forma como o Ajax inclusive se classificou na primeira fase, o nível de domínio que exerceu nos seus jogos contra adversários difíceis, inclusive Sporting e Borussia, acho que aqui passa Ajax. Então cravo aqui, né? Cravo não, né? Acredito que teremos Ajax nas quartas de final. Por último, Atlético de Madrid e Manchester United é o confronto para mim mais aberto, mais incógnito, que pode dar qualquer coisa, mas ainda acho que o Atlético de Madrid é uma equipe mais consolidada. Uma equipe que talvez não esteja repetindo o desempenho que teve ano passado,
alguns atletas oscilando. Eu ainda espero muito do João Félix, né? O Griezmann parece ter voltado muito bem, o Luis Suárez já não tanto, né? Lesionou há pouco tempo, né? No jogo contra o Porto, por exemplo. O Lemar me parece num bom ano, mas o Correa, que foi muito importante ano passado, já não. Então é uma equipe que tem alguns atletas no oscilando desempenho, todo mundo sabe como joga, vai jogar no 4-4-2 bloco mais baixo, vai dar a bola ao adversário, vai sair em transição, vai ser absurdo brigando pela primeira bola, vai impedir a entrada do adversário em espaços vitais, vai competir pra caramba. Então acho que o Atlético de Madrid é aquilo que a gente já sabe, o Carrasco tá bem também. Nesse sentido, pode vir na linha de 5, né? Eu falei que provavelmente é um 4-4-2, mas pode vir na linha de 5 com o Hermoso, Felipe e com o Dobiá, por exemplo, que jogou de zagueiro no último jogo, ou qualquer outro zagueiro ali, o Savic, por exemplo. Já o United é uma equipe que é super incógnita. Então essa questão dos 2 meses, para essa equipe aqui faz muita diferença, né? Talvez se o jogo fosse semana que vem, eu fosse de Atlético de Madrid. Talvez não, eu iria de Atlético de Madrid. Mas o jogo só em fevereiro me faz pensar que o United tem um novo treinador, tem o Cristiano Ronaldo, tem super bons jogadores, o Rashford, o Fred, que está muito bem. Enfim, tem o Bruno Fernandes, tem jogadores de um nível altíssimo que encaixados podem render dentro do modelo de jogo com operacionalizações melhores do que aquilo que era. Podem se desenvolver. O Alex Telles, por exemplo, que é outro jogador que eu gosto muito, já falei aqui várias vezes que, na minha opinião, era o lateral esquerdo da seleção brasileira em termos de relação com bola, competitividade, do ponto de vista defensivo, é o melhor, para mim, disparado que seus concorrentes. Então o United, para mim, é uma incógnita. Então acho que esses 2 meses vão acabar por ser úteis demais. Uma equipe que está em reconstrução, que tem novo treinador, que está sendo aplicado ali novas ideias, e me parece que esse respiro dos 2 meses vai ser necessário demais para o United se montar para esse jogo. Se o jogo fosse semana que vem, como eu falei, Atlético de Madrid, daqui a 2 meses, e incógnita não sei te dizer. Bom, esse é meu parecer, essa é a minha projeção para aquilo que eu acredito que vai acontecer nas oitavas da Champions. Se você gostou desse vídeo, peço demais para você se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para você, beleza? Rafa Marcos Oliveira para mais um vídeo para vocês. Abraço e até a próxima.